Ok, continuando na ordem aí, é o item 80 da pauta agora. Cleberson. É o item 80, que tem como recorrente Luciano Ricardo Rodrigues. Processo de depósito bancário. Depósitos bancários ano calendário 2005-2006. A impugnação foi procedente em parte. E o contribuinte apresenta recurso, em que faz uma série de alegações. Resumidamente, são as seguintes: nulidade do lançamento fiscal diante da ausência do demonstrativo individualizado dos depósitos bancários de origem não comprovada. A movimentação bancária tem origem na atividade empresarial desenvolvida pelo recorrente, voltada à compra de sucatas de pessoas físicas e à revenda dessas mercadorias, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. À vista dessas operações mercantis, não é correta a conclusão que todos os recursos depositados na sua conta são rendimentos como pessoa física, tendo em vista a rotina de aquisição de mercadorias para revenda. O exercício da atividade empresarial pelo recorrente, profissionalmente em nome próprio, atrai a equiparação da pessoa física jurídica, para fins de tributação do imposto de renda. Quando não se dispõe de escrituração contábil regular para demonstrar o lucro, a pessoa jurídica tem é tributada com base no lucro arbitrário. O acesso aos dados bancários da pessoa física realizou-se de maneira ilegal ao arrepio da legislação, já que não há possibilidade de quebra de sigilo diretamente para a administração tributária. O lançamento adotou o momento da ocorrência do fato gerador o último dia do ano, quando deveria ser o lançamento por mês do recebimento da renda, conforme o mês. Os depósitos bancários não corporificam o fato gerador do imposto de renda, pois não demonstram acréscimo patrimonial. Por ocasião da autoinflação, não se levou em consideração os rendimentos declarados pelo recorrente. A fiscalização sequer desconsiderou os valores relativos à devolução de cheques depositados. Os depósitos bancários com valor igual ou inferior a 12 mil devem ser excluídos do lançamento. Se há dúvida sobre a natureza dos recursos na conta corrente do contribuinte, o julgador pode determinar diligências nas empresas por ele indicadas, com a finalidade de confirmar a atividade comercial, e, por fim, a indevida incidência de juros sobre a multa de ofício. Então, essas foram todas resumidamente, as alegações de defesa. E eu enfrentei aqui todas elas após conhecer o recurso. Primeiro, as preliminares. Eu vou aqui, não vou ler integralmente para agilizar, não tornar tão cansativo, tentando fazer, destacando os principais pontos, e aí eventualmente as matérias que chamam a atenção de alguns dos senhores, podemos voltar ou mesmo fazer uma leitura mais integral do voto. Então, quanto ao cerceamento de defesa em relação à falta do demonstrativo que lista de maneira individualizada os depósitos que a autoridade fiscal entendeu como comprovação de origem, eu digo que o contribuinte ele foi intimado e reintimado a apresentar a procedência, comprovar a origem, a procedência e a natureza dos depósitos. Essas intimações foram feitas individualmente, depósito a depósito. Estão as páginas. Em todas as respostas, o contribuinte declarou que não tinha como fazer essa comprovação individual. A fiscalização tributária, ela não elaborou o demonstrativo mensal do auto de infração, que esse é o problema. No auto de infração só consta um demonstrativo mensal, não consta um individual. Mas eu justifico que, conforme trechos do termo de verificação fiscal, a fiscalização fez um relato de todas as intimações, de todas as respostas, de forma cronológica, inclusive sobre os demonstrativos individuais, a menção. E, ao final, ela fez, então, um resumo
E esse resumo mensal, ele corresponde exatamente ao somatório dos individuais que antes o contribuinte foi intimado, reintimado a comprovar a origem. Então, a toda evidência, apega-se o contribuinte a um pormenor na tentativa de invalidar o lançamento, em detrimento da realidade dos fatos. A autoridade atuante deixou de juntar o demonstrativo com os depósitos bancários tomados individualmente no auto de infração. Isso é fato. Tem apenas a consolidação mensal. Porém, de outro, não pairava qualquer incerteza sobre o conjunto de valores objeto da investigação fiscal, tendo o contribuinte pleno conhecimento dos créditos a que cabia demonstrar a sua origem de forma individual, obtido dos status da sua conta do Banco Itaú, cujo demonstrativo havia sido anteriormente enviado pela fiscalização, conforme eu já ressaltei, mais de uma vez, por intimação e reintimação. O contribuinte, então, despreza os fatos, como se não fosse possível identificar de maneira séria e transparente, um a um, os créditos bancários que entregam o lançamento, a partir de uma simples comparação entre o termo de verificação, os termos de intimação, as planilhas anexas a ele. Então, não há decretação de nulidade sem prova de prejuízo da parte. A descrição dos fatos encontra-se perfeitamente delimitada, a partir do relato das provas, nas quais está pautado, de sorte que o recurso voluntário não demonstra efetivamente o dano sofrido pelo autuado, que obsta o pleno exercício de defesa. Em outro ponto, o recurso voluntário diz que o acesso aos dados bancários do autuado ocorreu de maneira ilegal, pois sem autorização do Poder Judiciário, basicamente. Só que o próprio contribuinte que forneceu os status bancários, em atendimento às intimações. Ele não prestou esclarecimentos, mas forneceu os status bancários, previamente. Então, não se trata de requisição de informações de instituições financeiras, compartilhamento de dados, foi o próprio contribuinte que forneceu os extratos. E mesmo que fosse compartilhamento, já todos sabemos, já está consolidada, ao menos houve uma decisão por maioria do Supremo Tribunal Federal permitindo essa transferência de dados financeiros. E uma última questão preliminar, que seria quanto ao aspecto temporal do fato gerador, que deveria ser mensal e não anual, nós temos o enunciado da súmula CARF 38. Passemos ao mérito. O mérito, as alegações, principalmente dos processos mais antigos, remanescentes ainda, que os depósitos bancários, isoladamente, não permitem a aplicação da presunção legal, na medida que a movimentação financeira somente pode ser utilizada quando aliada a sinais exteriores de riqueza e acréscimo patrimonial. Essa é a justificativa, o argumento padrão. E que nós já debatemos, muitas vezes, consolidar no tribunal, que não procede pela própria previsão da lei, que, uma vez não atendida a intimação, o ônus probatório recai sobre o titular da conta, para que prove a origem, na acepção de procedência e natureza do crédito. Houve, com a modificação da lei, não existe mais prova do consumo de renda ou acréscimo patrimonial, é a súmula CARF 26. É pacífica a validade do lançamento de ofício calcado na presunção do artigo 42, aqui nesse tribunal, a partir dos seus efeitos, que é o ano de 97. A súmula 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos é aplicável a uma legislação antiga, então não se aplica aqui a essa situação a partir da Lei 9.430, de 96. Para os anos calendários de 2005 e 2006, que é o objeto do lançamento, o contribuinte reitera que desenvolvia uma atividade empresarial de comércio de sucatas. Compra e venda. Segundo afirma, a atividade de comércio de sucatas é fato em controvérsia e reconhecido no próprio termo de verificação. Reclama, então, que a pessoa física que explora em nome próprio com a finalidade de lucro, a atividade de comercialização de sucatas, está equiparada à pessoa jurídica para fins de tributação, apuração do imposto de renda.
Não quer dizer que a origem, na acepção de fonte de natureza de todo e qualquer crédito bancário havia sido comprovada para titular da conta. Aqui esse parágrafo ficou estranho. Mas o que eu quero dizer é que não foi comprovado, que pelo fato de alegar que exerce essa atividade de comércio de sucatas, não significa que todo e qualquer depósito, que a origem foi pedida a sua comprovação, restou comprovar nos autos, por sinal, nenhum. É isso que depois eu vou melhorar aqui a redação. Por certo, a venda de sucatas para a pessoa física não é suficiente para a tributação do imposto de renda como pessoa jurídica. É imprescindível comprovar os requisitos da legislação, mediante documentação apropriada, até porque o contribuinte, em momento algum, admitiu a incidência tributária com base na sistemática das pessoas jurídicas. Isso na fase de fiscalização. Ele traz esse argumento depois de receber o auto. Em resposta às intimações, o contribuinte assegurou tão só que exercia uma atividade de coleta, compra e venda de sucatas em nome próprio, sendo esta, genericamente, a origem dos créditos de depósito em conta bancária. A afirmativa da pessoa jurídica, pessoa física, recorrente, jamais teve respaldo em algum documento comprobatório do exercício dessa atividade, tais como notas fiscais, recibos, cheques, registros, contábeis ou extracontábeis. O próprio contribuinte deixou inequívoco que realizava a atividade em completa informalidade e não escriturava a movimentação financeira, porque entendia desobrigado. Então, ao final dos trabalhos, em vista desse cenário, a agente fiscal concluiu que as alegações do contribuinte estavam desprovidas de embasamento e suporte documental, e aí fez o lançamento com base na falta de comprovação da origem dos depósitos. Eu cito, transcrevo, melhor, copio no voto as palavras da fiscalização. A mera afirmativa do exercício da atividade, mesmo que envolva uma ou outra indicação de depositante, como é o caso, o nome de um ou outro depositante que adquiria ou vendia a sucata, não equivale a considerar comprovada a origem dos recursos em conta bancária, quando desacompanhada de documento válido. Não é porque o contribuinte declara que exerce uma determinada atividade econômica, e os status bancários trazem alguns nomes de pessoas jurídicas que efetuaram depósitos, que a autoridade fiscal deve tomar a iniciativa de realizar diligências para investigar a natureza. Por óbvio, tal medida representa uma subversão da produção probatória que a lei estabelece, a qual determina que o titular da conta, depois de regularmente intimado, deve comprovar a origem dos recursos nela acreditados. Origem, novamente, na acepção de procedência e natureza. Assim, tem entendido a maioria. O sujeito passivo não apresentou o rol de documentos. Na verdade, o contribuinte sempre se esquivou da apresentação documental, com a alegação que não dispunha de controle da sua atividade, não competiu ao agente fiscal realizar uma investigação mais apurada nas empresas pelo contribuinte, pois o ônus pertence ao titular da conta. Em sede de contencioso, a diligência fiscal não é via que se destine à produção de provas que compete às partes. O contribuinte, ele argumenta que seu pai, que é Raimundo Nonato Rodrigues, exercia atividade de comércio de sucatas em conjunto com ele, pai e filho, constituindo uma sociedade de fato. E contra o pai também foi lavado uma auto-infração, que eu cito o processo, com base em depósito bancário, e que esse auto-infração teria sido cancelado, justamente porque a turma reconheceu o exercício da atividade empresarial. Eu digo, então, que realmente o acórdão da primeira Câmara de 2012 deu provimento ao recurso voluntário. Porém, essa decisão foi reformada pela Câmara Superior no ano de 2015, que eu transcrevo os fundamentos da reforma, que estão exatamente alinhados ao ponto de vista que eu expus nos parágrafos precedentes. Com o propósito de provar pela amostragem que a receita obtida com a atividade comercial de sucatas é muito menor do que a área apurada para a fiscalização, o contribuinte anexou planilhas, que ele traz dados de vendas e dados de compra. Desse modo,
ele quer mostrar o lucro da atividade, que não seria igual aos valores dos depósitos, considerada omissão de rendimentos. Em relação à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na fase contenciosa, a partir do lançamento, da ciência do lançamento, ela somente há de ser acolhida quando demonstrada que os valores em causa não são tributáveis ou já sofreram tributação. De fato, transposta a fase de autuação, sem comprovação da procedência e natureza dos depósitos bancários, torna-se inviável efetuar a reclassificação dos rendimentos para fins de aplicação das normas de tributação específica. O contribuinte ele deve sofrer o ônus da presunção legal, caso contrário, ele poderia livremente optar por comprovar a origem apenas em sede do contencioso, o que tornaria inócua a presunção legal. Permaneceria inerte, não comprovando a origem, e depois no contencioso ele diria, não, isso aqui é tudo de uma outra atividade, de modo que o lançamento não deve prevalecer. Uma vez levado à autificação, não é possível transmudar a incidência originária, com base na tabela progressiva, em nova incidência, mediante tributação específica, inclusive a equiparação à pessoa jurídica. Para fins da comprovação da origem de cada depósito, deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado. Aliás, a respeito da documentação juntada, o acordo de primeira instância decidiu com propriedade, e eu transcrevo os trechos correspondentes do acordo de primeira instância, que fazem parte também das minhas razões de decidir. Quanto à devolução de cheques depositados, a decisão de primeira instância também examinou a contestação e decidiu que cabia a exclusão de parte dos valores mencionados. Então, ela excluiu. Em segunda instância, não houve novas razões de defesa para infirmar os fundamentos do acordo. Eu transcrevo essa parte da decisão de primeira instância que excluiu depósitos relacionados com devolução de cheques. De modo que, não havendo nenhuma razão para contestar o que decidiu a decisão de primeira instância, é mantida ela, nos seus termos, nesse ponto. No tocante à exclusão dos valores declarados pelo contribuinte, o agente lançador já deduziu do montante omitido os rendimentos que foram oferecidos à tributação. Em contrapartida, para os valores declarados como isentos, de tributação exclusiva na fonte ou não tributáveis, aplica-se a regra geral de comprovação da origem. Além de prescindível a comprovação da fonte pagadora e da natureza, é necessário demonstrar que os valores efetivamente integram a base de cálculo do lançamento fiscal a partir da listagem dos depósitos bancários do lote de fação. Em um outro caso, o recorrente não se descumpriu do ônus probatório. Nesse ponto aqui, então, é o que nós discutimos ontem, e que há uma divergência, né? Uma divergência na turma. Então, nós podemos apreciar, eventualmente, algum acréscimo aqui de informação em relação a esse ponto. Mas é o ponto que eu já manifestei meu entendimento ontem sobre esses rendimentos. No caso aqui, tem até da tributação exclusiva na fonte, que eu me recordo que o doutor Rodrigo perguntou, que eu estou dizendo que haveria também a comprovação da origem. Isso aqui até realmente posso refletir melhor. Mas em relação a isentos e não tributáveis, eu mantenho o mesmo posicionamento, não há nenhuma alteração. Apenas em relação à tributação exclusiva na fonte, se haveria a necessidade de comprovação da origem mediante documentação específica. Não cheguei a olhar, não me recordo melhor, da declaração do contribuinte. Tá? Temos que olhar se houver necessidade. Quanto à dispensa da comprovação de pequenos depósitos, de quantia igual ou inferior a 12 mil, há um equívoco do autuado, porque o simples exame visual do conjunto de depósitos bancários listados pela fiscalização, como de origem não comprovada, que integram uma autifação, é suficiente. O simples exame visual é suficiente para concluir que o somatório dos créditos de valor individual igual a 12 mil, ele extrapola o máximo dos 80. Isso para cada ano calendário. Finalmente, quanto à multa sobre juros sobre incidente sobre multa de ofício,
a súmula é válida a súmula CAF 108. Então, eu estou rejeitando as preliminares, e no mérito estou negando provimento. Esse é o voto, presidente. Ok. Alguma pergunta? Não sei se presidente, não sei se o doutor Raide, doutor Andréia e doutor André, há necessidade de localizarmos a declaração do contribuinte para que possa... E rendimentos isentos? Exatamente, para responder essa pergunta. A gente precisa quantificar? Ou o senhor sabe, o senhor já pode afirmar se tem ou não declarado? Não, como eu disse, eu não posso afirmar, eu não me recordo. Eu não me recordo nem se tem a declaração, mas deve ter. Entendi. Eu me recordo, mas teria... gostaria, então, que localizasse esse... Dá uma olhada rápida, né? Vamos tentar, então, aqui. Pinheiro, você está aí? Sim. Está parecendo sessão espírita, né? Pinheiro, você está aí? Peraí. Você está sem imagem. A minha imagem? Quer que eu saia e retorne? Por favor. Ok. Eu estou aqui tentando abrir o processo. Se alguém tiver conseguir abrir mais rápido, tiver uma... Não estou conseguindo. Apareceu a imagem, doutora Miriam? Sim. Na página 26 tem. 26, então. Ele tem 738 de sujeito a tributação exclusiva. R$738. Mas, de qualquer forma, se ele declarou como isento ou sujeito à tributação exclusiva, se isso foi objeto da intimação do fiscal para comprovar a origem, tinha que comprovar do mesmo jeito. Não, presidente, mas ontem nós já debatemos isso e houve divergência. Pois é, só estou colocando meu ponto de vista. O resultado da turma deve-se, acredito, que não deve mudar de ontem para hoje, né? Não, eu estou me referindo a quê? Eu sei. Mas se esse depósito, o que determinou esse lançamento na declaração dele, é um depósito bancário que não faz sentido, ele tinha que comprovar a origem do mesmo jeito. Eu não acho que ele não está isento de comprovar, não, até para provar que ele é rendimento isento. Eu acho difícil o fiscal ter olhado para isso aí para falar, ainda mais que o fiscal deduziu os rendimentos tributáveis. Bom, mas e aí? Então, o doutor Matheus confirma que tem rendimento só tributação exclusiva? Tem para o ano calendário 2005, exercício 2006. Para 2006, 2007 não há. Não, tem também isentos e não tributáveis nos 2 anos. São 2 anos. São 2 anos, né? Mas sujeito a tributação exclusiva é só no ano calendário 2005. Eu vou manter esse mesmo posicionamento, mas eu posso refletir sobre os tributação exclusiva, que nem ontem o doutor Rodrigo manifestou. Eu dei uma opinião na hora, mas eu acho que merece mais reflexão. De qualquer maneira, eu acho que essa informação é suficiente para o voto do doutor Raide, no sentido de manter o entendimento dele de ontem, né? Isso, manter a coerência e excluir da base de cálculo os rendimentos isentos e não tributáveis constantes da DAA. Isso. Os tributáveis, a própria fiscalização já deduziu, segundo eu apurei. Os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, né? O que é isso? É isso? Não entendi a sua pergunta. O que ele exclui são os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. São os rendimentos isentos, tributação exclusiva na fonte e não tributáveis. Excluir da base de cálculo os rendimentos isentos e os sujeitos à tributação exclusiva declarados na DAA. Ok. É isentos e não tributáveis, né? Porque na linha aqui consta assim.
isentos e não tributáveis. Bem como sujeitos à tributação exclusiva. E os sujeitos à tributação exclusiva declarados na DAA. Então tá. Aí, então, dá provimento parcial, né? Acompanho nas preliminares e, no mérito, dou provimento parcial para os termos que a senhora leu agora. Ok. Acompanho o relator. Acompanhar a divergência. Com o relator. Relator. A divergência. Então, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Raide, André e André, que davam provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo os rendimentos isentos e não tributáveis e os sujeitos à tributação exclusiva declarados nas DA, né? Porque são 2 anos, não é? Sim. Só que o exclusivo é só em 1 ano. Tá, nos anos, como eu coloquei como... nos anos calendários, nos anos calendários, né? Nas declarações dos anos calendários. Dos anos, calendário... Objeto de autuação, né? Ok. O próximo. Pode ir, Kleber. O item 81 tem como recorrente Luiz Antônio de Carvalho Soares. Este é depósito bancário, novamente, ano calendário 2011. A impugnação foi considerada improcedente. O recurso, ele trata em síntese das seguintes matérias, com vista à reforma, nulidade do lançamento fiscal, já que a autoridade fiscal utilizou esse procedimento ilegal e inconstitucional, mediante quebra de sigilo bancário, os depósitos bancários por si só não autorizam o lançamento, é necessário uma vinculação com sinais exteriores de riqueza. Todo o rendimento, praticamente, do contribuinte é proveniente do exercício da atividade rural. Então, de modo que, mantido o lançamento, deve ser feita a opção pelo habilitamento da receita, considerando como rendimentos tributáveis apenas 20% dos depósitos tidos como não comprovados. A multa é confiscatória, de sorte que é cabível a sua redução para o patamar de 20%. Bom, então, como visto, os temas são todos já temas conhecidos da turma. A preliminar eu transcrevo os fundamentos da decisão de primeira instância, a quebra do sigilo bancário, e também a própria decisão do STF no recurso especial, extraordinário, 603.314, São Paulo, em que foi admitida a possibilidade de transferência de informações das instituições financeiras para a Receita Federal do Brasil, por meio de requisição. Desde que obedecidos os preceitos da Lei Complementar 105 de 2011, o que entendo que foi observado aqui no caso dos autos. Então, afasto a preliminar. No mérito, a presunção está prevista em lei, não é necessária a constatação de sinais exteriores de riqueza, acréscimo patrimonial, isso tudo a partir do artigo 42 do ano de 1997, fatos geradores a partir de 1997. Temos, inclusive, a súmula CAF 26, que trata nesse sentido. É inviável deixar de aplicar a presunção do artigo 42 por alegação de violação a princípios constitucionais. Há uma expressa vedação, nesse caso, pela súmula CAF 2, de utilização obrigatória, entendimento obrigatório por parte dos conselheiros. De modo semelhante, falece competência aos órgãos administrativos para reconhecer o caráter confiscatório da multa de ofício, que está prevista em lei, em virtude de respeito à capacidade contributiva, proporcionalidade, razoabilidade.
exatamente porque demanda o confronto com preceitos constitucionais. A multa no percentual de 75% que foi aplicada, está prevista em lei. Era o percentual fixo, está previsto objetivamente na lei, não dá margem a considerações sobre graduação da penalidade, o que impossibilita a redução do julgador, a redução pelo julgador do percentual, ou mesmo afastá-la, a menos que haja uma situação que não se subsuma à previsão da lei. O dispositivo da multa não foi afastado pelo STF, em decisão definitiva, no rito da repercussão geral, com efeito vinculante. Não há, nem inclusive com a multa qualificada, embora em relação à multa qualificada há um recurso extraordinário, pendente de apreciação pela Corte, em relação ao percentual de 150%, no caso de dolo, fraude, simulação. Finalmente, cabe analisar o pedido alternativo do recorrente na hipótese de manutenção do auto-infração. Esse pedido está relacionado com a redução da base de cálculo para admitir como rendimento tributável apenas 20% dos depósitos bancários, levando em consideração o desempenho da atividade rural. O pleito do recorrente não tem amparo na legislação, conforme já explicado pela decisão de primeira instância, que eu copio os parágrafos pertinentes a esse tema, e depois complemento com a minha visão, com as minhas palavras. A toda evidência, pretende o recorrente a aceitação de um critério híbrido para a tributação da pessoa física, sem previsão em lei, e, além disso, incompatível com a presunção legal de omissão de rendimentos, do artigo 42 da Lei 9.430. Na hipótese de valores tributáveis cuja origem restou comprovada, isso procedência e natureza, e uma vez não tendo sido computados na base de cálculo, a tributação ocorre de acordo com as normas específicas pela natureza dos rendimentos. Em contrapartida, quando os créditos bancários, a origem não é comprovada, a tributação, a lei, o artigo 42, diz que a tributação deve ocorrer mediante a aplicação da tabela progressiva, não havendo nenhuma redução da base, do valor do depósito, para considerar apenas 20%. Na atividade rural, o legislador ordinário autorizou a utilização de um critério diferenciado, com a limitação do percentual em 20% das receitas, desde que a natureza dos rendimentos esteja seguramente comprovada por documentação idônea. A par disso, na hipótese de lançamento ou omissão de rendimentos, é indispensável a demonstração individualizada das origens dos depósitos, em datas em valores compatíveis com os créditos. Não utilizo a palavra coincidente, porque não necessária, mas compatíveis. Em verdade, a redução da base de cálculo ao limite de 20%, sob o fundamento que o autuado exerce apenas a atividade rural, representaria a aceitação generalizada como justificativa para a origem dos depósitos, inviável sob a ótica do ônus probatório, na medida em que flagrante oposição à sistemática de comprovação instituída pelo artigo 42. Aliás, o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades desempenhadas pelo contribuinte, ou mesmo algum negócio realizado pela pessoa física e o recebimento em conta. Nessa perspectiva, é primordial chamar a atenção para os dados da declaração de rendimentos contribuintes relativas ao ano calendário de 2010, no caso aqui, né? Desculpe. 2011, que revelam, além do resultado positivo da atividade rural, o recebimento de rendimentos tributáveis de outras atividades econômicas. Isso então para demonstrar a possibilidade concreta que os depósitos, um ou mais, se referir a uma outra atividade que não a rural. E esse ponto de vista então está em consonância com a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, até então conhecida, conforme as emendas dos votos, as emendas dos acordos que eu
Copia. Nesse sentido, então, eu estou rejeitando aqui a preliminar e no mérito negando o provimento. Raide. Nesse caso, eu acompanho pelas conclusões por conta justamente desse entendimento que anteriormente o doutor Cleberson até entendia, né, que era possível essa limitação de 20%. E o convenceu o entendimento, e o entendimento atual, né, apesar de dividido da Câmara Superior, convenceu que não seria possível essa, vamos dizer, essa tributação híbrida. No entanto, eu ainda não... Perfeito. No entanto, eu ainda não amadureci a ideia, não cheguei a estudar, e ainda continuo com o meu posicionamento antigo de ser possível essa limitação. Mas, no caso dos autos, como bem dito, no parágrafo anterior à citação da jurisprudência da segunda turma da Câmara Superior, não é possível afirmar que todo o rendimento seja da atividade rural, ou seja, pelas conclusões, é de manter o lançamento, portanto, nego o provimento. Pelas conclusões. Ok, Pinheiro. Acompanho o relator. Andréia. Acompanho. Com o relator. Matheus. Acompanhe. Então, por unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento. Votou pelas conclusões, conselheiro Raide. Ok. O próximo é Raide, item 83. 82 foi retirado de pauta. Item 83. Paulo César Leal. Paulo César Leal. Dando continuidade à pauta temática, trata-se de imposto de renda da pessoa física, também pela constatação da infração de omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada. Vou adentrar diretamente ao voto, uma vez que as alegações, nesse caso concreto, já enfrentamos nos processos anteriores, bem como os de relatoria do Dr. Cleberson. Primeiramente, contribuinte argue a nulidade aqui, no cerceamento de defesa, em face da infringência dos parágrafos 2º e 3º do artigo 849 do RI. Nessa mesma linha, diz que é pacífico o entendimento da Corte de que depósitos bancários não são os fatos geradores do imposto, por não caracterizar a disponibilidade econômica. Eu afasto aqui a argumentação de nulidade, porque esse motivo por si só não é suficiente, e será enfrentado no mérito a presunção de renda, bem como a disponibilidade econômica, tendo o auto de infração observado os preceitos do artigo 142, bem como 59 do decreto 70235, rejeita a preliminar suscitada. Da nulidade à tributação anual de valores. Também, como dito pelo Dr. Cleberson, eu cito aqui no processo anterior, eu cito aqui a súmula CARF número 38, e especifico que a tributação não foi feita anualmente. E se foi especificado depósitos por depósito, tendo por si levado à tabela progressiva em 31 de dezembro. Portanto, também afasta essa preliminar. Quanto à outra preliminar de nulidade, a discriminação individualizada dos depósitos, o argumento recorrente que o auditor limitou-se apenas a somar anualmente todos os créditos depósitos, tendo apurado o valor anual e tributado acumuladamente no ano atual, o total de todos os valores dos depósitos como se fosse renda omitida. Aí eu digo, sem razão recorrente, constate-se através do termo de verificação fiscal, as folhas aqui mencionadas, a discriminação de cada depósito em conta corrente e de financiamento, cuja origem não restou comprovada, mas especificamente nas folhas 340 a 357, cuja soma mensal
determinou a receita omitida mensalmente, objeto do presente lançamento fiscal. Observe-se que o termo de intimação fiscal número 97/2011, as folhas aqui mencionadas, já relacionava todos os créditos, ou seja, depósitos, cuja origem deveria ser comprovada através de documentos hábeis idôneos. O termo de intimação fiscal número 132, também de 2011, representa a mesma planilha com os valores dos depósitos cuja origem precisa ser comprovada. Portanto, neste diapasão, também afasto esta preliminar. Em relação aos depósitos bancários propriamente ditos, digo que é importante salientar que o contribuinte não discute especificamente nenhum valor ou depósito considerado pela auditoria fiscal, apenas questionando a legislação, não sendo bastante para reformular a decisão de piso, como passaremos a demonstrar. Eu trago aqui toda a legislação que dá suporte ao auto de infração, artigo 42, 9430, 96, bem como a súmula CAF número 26, e não há mais o que falar em relação ao depósito bancário. Só saliento aqui no final o seguinte: cabe mencionar ainda outros equívocos do recorrente, pois este faz menção em vários momentos da tributação do ano de 2001, que não foi objeto do lançamento. Ainda em outros momentos, questiona a forma como foi tratada a receita da atividade agropecuária, sendo que o contribuinte, neste ano, no calendário específico, não tem sua DRPF, tributação da atividade rural. Portanto, mantida a inflação. Também, nesse caso concreto, houve a aplicação da multa agravada. Eu trago aqui a transcrição do contribuinte acerca da multa agravada. Aí eu digo, da simples leitura do acima transcrito, vê-se que o recorrente confunde-se ao apresentar sua defesa, pois os argumentos propostos não guardam relação alguma com o caso concreto, uma vez que o presente lançamento tratou do ano de 2003, não cuidou de atividade rural, tampouco o contribuinte em epígrafe declarou em suas DIPF 2008 e 2009 ter desenvolvido atividade rural. Entretanto, analiso os fundamentos jurídicos para se agravar a multa de ofício e, se o caso presente, encontra-se neles enquadrados, uma vez que questionada tal multa. Apesar de questionar multas com fundamentos diversos, eu acho que esse contribuinte teve outros autos de infração e outros anos calendários, por questionar a multa agravada, e essa multa agravada está constante dos autos, eu a analiso. E digo, a justificativa para o agravamento da multa de ofício se encontra no termo de aplicação fiscal assim disposta. De acordo com o demonstrado, o contribuinte não se dignou a atender o termo de reitimação fiscal, ficando sua multa de ofício majorada para 112,5%, conforme o parágrafo 2º do artigo 44 da Lei 9.430. Entendo que o não atendimento desse tipo de intimação não causa qualquer embaraço à atuação fiscal. Muito pelo contrário, a consequência do não atendimento das intimações para prestar esclarecimentos e documentos comprobatórios é o próprio lançamento com base em depósito bancário de origem não comprovada. Em outras palavras, não comprovadas as origens dos depósitos bancários em caso da intimação, seja por apresentação de elementos de prova não aceitos como tal pela autoridade administrativa, seja simplesmente pela não apresentação de prova alguma, a consequência é dada pela lei, a presunção de omissão de rendimentos com multa regular pela infração cometida. Este, inclusive, é o entendimento majoritário e unissono deste tribunal, se não vejamos os seguintes precedentes que aqui colaciono. Portanto, neste diapasão, não configurado o caso plausível de agravamento da multa. Por todo exposto, foi no sentido de conhecer do recurso voluntário para afastar os preliminares e, no mérito, dar parcial provimento para excluir o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%. Essa questão de não caber o agravamento, não tem súmula do CARF, não? É 133. Tem uma súmula que fala, né, que não cabe agravamento da multa quando isso já é o objeto do lançamento. Pois bem. Não, já porque alguns votos eu peguei, o voto que eu peguei como base para isso não tinha citado ainda. Vou acrescentar a súmula 133 do CAF.
Eu só estou analisando aqui o voto da DRJ sobre a multa. Ok. Então, o contribuinte ele repete, né, a peça de impugnação, repete no recurso voluntário, pelo que me parece, porque essa mesma deficiência apontada pelo Dr. Raide continha observado pela decisão de piso. Isso, a impugnação. E a impugnação disse também que ia analisar. Então, já que ela analisou, o Dr. Raide também analisou, só que os fundamentos que devem prevalecer são esses do Dr. Raide, até pela súmula 133. Então, eu acompanho o voto relator. Acompanho. Acompanho. Eu acompanho também, só destacando aí que a única intimação que o contribuinte não atendeu foi justamente aquela da comprovação da origem dos depósitos. E aí, nesse caso, sendo essa única que o contribuinte não atendeu, é a aplicação para mim da súmula citada, e tendo atendido todas as outras intimações anteriores. Então, acompanho o relator. Matheus. Acompanho. André. Então, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares no mérito da provimento parcial recurso voluntário para excluir o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%. Item 84. Cléberson. Item 84. Item 84 tem como recorrente Priscila Martins Ferreira. No calendário 2009. Então, nesse caso aqui, nós temos depósitos bancários com origem não comprovada, mas também temos em discussão omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica, da qual a autuada é sócia. No caso, OLOG Tecnologia e Consultoria em Logística Limitada. Então, são duas infrações relativas ao ano calendário 2009. A impugnação foi considerada improcedente e o recurso voluntário, que busca sua reforma, apresenta os seguintes argumentos em síntese. A maior parte das transferências bancárias para recorrente tem sua origem perfeitamente identificada nos extratos como proveniente das contas da empresa da qual é sócia, OLOG. É indiscutível a origem dos recursos retirados da própria empresa da contribuinte recebidos a título de distribuição de lucros. Com relação aos rendimentos recebidos da pessoa jurídica, há cobrança em duplicidade fiscal dos mesmos valores contra ela. Além disso, a própria autoinfração contém exigência de valores em duplicidade, conforme exemplos indicados no recurso. Quanto à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, a contribuinte apresentou prova da sua origem. Muitos dos depósitos listados pela fiscalização são oriundos de movimentação entre contas pessoais da recorrente, realizadas essas movimentações de acordo com a sua comodidade e necessidade. Os depósitos bancários, eles não, com origem comprovada, são resultado de transferência entre contas da recorrente, devolução de créditos da nota fiscal paulista, recebimento de multa de pessoa física, reembolso de despesa médica, alienação de veículos e resgate de aplicações financeiras. A multa de 75% que a fiscalização aplicou sobre o imposto é exorbitante e confiscatória.
em devida aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício. E, por fim, a recorrente postula a possibilidade de juntada de um laudo contábil financeiro para demonstrar a correlação entre todos os lançamentos de sua conta bancária, os comprovantes e a escrituração contábil da pessoa jurídica. Bem, eu conheço do recurso voluntário, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade. E as questões envolvem apenas mérito. Então, eu primeiro aqui faço um esclarecimento sobre a metodologia do auto de infração para que possa ser compreendido. A fiscalização analisou status bancários em algumas contas da pessoa física, que eu cito aí. Cito os bancos e as partes. Uma parte do lançamento, a primeira parte, a primeira infração, diz respeito à omissão de rendimentos. Omissão de rendimentos recebidos de uma empresa, que é a OLOG, que é a pessoa física recorrente e a sócia. Para esses depósitos listados pelo agente lançador, que somam 6 milhões de reais, aproximadamente, estou comprovado que o responsável pelas transferências para as contas foi a pessoa jurídica. A despeito da alegação de pagamentos a título de distribuição de lucros, a fiscalização entendeu que o contribuinte não comprovou essa natureza, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea. Então, ele considerou omissão de rendimentos recebidos de pessoa física. Numa segunda infração, que é a segunda parte do lançamento, essa sim também é omissão de rendimentos, agora fundada em depósito bancário de origem não comprovada. Nesse caso, a contribuinte deixou de apresentar a origem, procedência e natureza dos créditos depositados em suas contas listados pela fiscalização. Totalizou isso uma importância em torno de 2 milhões e 400 mil. De modo que o crédito total, listado, individualizado, no auto de infração, ele é o resultado somatório desses dois valores que eu mencionei, conforme demonstrativo folhas 472. Então, eu analiso agora a infração individualmente, cada infração individualmente. Primeiro, a omissão de rendimentos recebidos da empresa da pessoa jurídica da qual é sócia. Não é pelo fato que os valores têm origem em transferência ou depósitos bancários da empresa da qual a pessoa física é sócia que está comprovado o recebimento a título de lucros, distribuição de lucros. Como bem afirmou a decisão recorrida de primeira instância, as alegações da contribuinte de que os créditos em suas contas representam lucros, devidamente tributados na pessoa jurídica, deve estar respaldada essa alegação, devem estar respaldadas essas alegações em documentação hábil e idônea dos fatos. Em momento algum, a contribuinte esforça para produzir prova que os valores recebidos no ano calendário estão efetivamente vinculados a rendimentos isentos de tributação da pessoa física. Cuida-se apenas de um discurso retórico, repetido, desde o procedimento de fiscalização, ausente qualquer suporte documental. Essa pessoa jurídica, no ano calendário dos fatos geradores, que é 2009, era optante pelo lucro presumido. Além da falta de apresentação de prova da existência dos próprios lucros e qual seria o valor, de acordo com as normas de tributação da pessoa jurídica, nem mesmo a convicção sobre a elaboração de escrituração contábil com observância da lei societária, a ponto de possibilitar a distribuição do lucro efetivo do período, apurado no regime contábil. Os livros diários da pessoa jurídica, referentes aos anos de 2008 a 2010, foram autenticados somente em 2012, na junta comercial. Então, portanto, em data posterior ao início dos trabalhos de fiscalização. É de se recordar que a escrituração contábil ela faz prova a favor do contribuinte, uma vez que comprovados os registros por documentos hábeis, segundo a sua natureza. Baseado no acervo probatório dos autos, não é possível identificar uma correspondência entre distribuição de lucros e transferências bancárias listadas pela autoridade.
não há prova dos lucros passíveis de distribuição ou lucros distribuídos no ano de 2009, nem mesmo de lucros acumulados relativos a períodos anteriores. Em qualquer caso, sempre apoiado em documentação. A autuada diz que há um bis idem, porque há cobrança do mesmo tributo mais uma vez, pelo mesmo ente tributante. Ela afirma, então, que a Fazenda Pública, no caso a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela promove ações fiscais lá na Justiça Federal de São Paulo contra a pessoa jurídica da qual é sócia, a OLOG, e que essa execução engloba a cobrança dos mesmos valores impugnados no processo. Então, eu digo que é provável que a origem primária dos valores transferidos para a pessoa jurídica, aqui, seja resultado de receita da atividade. É provável, pode também não ser, pode ser uma outra origem, algum recurso captado, uma outra atividade, como um empréstimo, por exemplo. Por outro lado, o fluxo financeiro para as contas bancárias recorrentes, dependendo do motivo da operação, pode configurar 9 hipóteses de incidência, haja vista aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Não é possível descartar que os depósitos recebidos da OLOG, transferências bancárias, sejam pro labore, distribuição de lucros, como afirma, ou qualquer outra forma de rendimento, tributável ou não. Por isso que pertence ao beneficiário dos rendimentos comprovar o ônus de comprovar qual que é a origem, a natureza, e se estão livres da tributação na pessoa física. Na ausência de prova cabal da natureza dos créditos, listados pela fiscalização como provenientes da OLOG, resta caracterizada a omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica. Não há de que se falar em cobrança em duplicidade, visto que os fatos geradores, pelos motivos que eu mencionei, são claramente distintos e originam desse modo obrigações tributárias autônomas. Na sequência, eu enfrento os depósitos de origem não comprovada, o lançamento com base no artigo 42 da Lei 9.430, que a argumentação já foi exaustivamente dita nessa sessão e nas sessões do colegiado sobre esse tema, sobre presunção do artigo 42, sobre a sua possibilidade, validade, súmula CAF 26, que não há necessidade de comprovar consumo da renda, assim como não há necessidade de comprovar acréscimo patrimonial. A simples identificação do depositante, não é suficiente para comprovar a origem, sendo imprescindível a comprovação da natureza, de maneira a permitir que a Fazenda Pública efetivamente averigue o cumprimento das obrigações tributárias. Pressupõe toda análise a individualização, tanto pela fiscalização, quando solicita a comprovação da origem dos depósitos, quanto do autuado titular da conta para comprovar o nexo do depósito com a documentação que apresenta. Sempre individualizado, correspondência, conexão, datas e valores. Por tais motivos, para desconstituir o lançamento fiscal, não são aceitas as justificativas lançadas em termos gerais, abrangendo o somatório dos depósitos objeto da exação fiscal. O recurso voluntário segue a linha de apresentar justificativas gerais para a procedência e natureza, no qual assevera que os depósitos representam transferência em contas bancárias ou se referem à distribuição de lucros. Para alguns valores e dados, a recorrente priorizou a contestação específica, em que se empenha para justificar os depósitos tomados individualmente. Nesses casos, eu estou examinando as razões de defesa. E aí eu passo a examinar. Então, aqui é matéria de prova. Eu estou citando todos os depósitos que foram listados nominalmente pelo recurso voluntário, os valores e datas e os motivos, e eu estou analisando e justificando se cabe, se está comprovada a origem e a natureza e não tributados, ou se não está comprovado. Então, nós temos aqui cheques bancários,
transferência entre contas. Digo que o agente de fiscalização excluiu transferências de titularidade já e valores tornados. Ele já teria excluído esses valores. Conta aqui uma outra importância de R$8.000, não integra a base de cálculo do lançamento, também não comprou o auto-infração outros valores que o contribuinte pleiteia no recurso voluntário, que eu cito sempre valor e data, cito também o item do recurso voluntário, para facilitar. Aqui nós temos uns valores relacionados a mútuo, que teria sido celebrado com o cliente da recorrente, Jefferson. Todavia, não foi apresentado o contrato entre as partes, tampouco foi comprovado o trânsito entre mutuante e mutuário, logo não há prova documental. Nós temos aqui outros valores provenientes de distribuição de lucro, só que não há prova dessa natureza. E também os depósitos bancários não constam do demonstrativo final do lançamento. Tem vários depósitos bancários e transferências que estariam associados à venda de veículos, automotores, outros estariam associados à devolução de investimento imóvel. Para todos eles, em relação a todos esses, o apelo recursal omite-se apresentar elementos materiais aptos a comprovar a veracidade. De forma abstrata, a autuada faz alusão a uma declaração de imposto de renda como prova da natureza dos créditos, malgrado não estabeleça qualquer correlação entre os dados. Por último, o contribuinte autuado se refere a um conjunto de depósitos, que, segundo ela, mantém vinculação com resgate de aplicação financeira e, desse modo, não pode entregar a presunção. Os depósitos eu listo, todos eles, com datas, e digo que os históricos bancários, no qual está registrada a transferência entre CSCS, DEP, CC, autoatendimento, é impossível confirmar a natureza dos resgates de aplicação financeira. Aqui faço a ressalva, que nem analisamos ontem o processo do Dr. Raid. Se o Dr. Raid tiver um posicionamento diferente aqui, que ele possa me convencer sobre essa descrição, mas eu não entendi que estaria identificado a natureza. Em vez de colaborar com a perfeita identificação da natureza dos créditos, de modo a irradiar luz sobre os valores listados, o contribuinte não apresenta qualquer documento adicional. Então, eu não estou aqui nessa relação de todos esses depósitos, não estou excluindo nenhum do lançamento até o momento. Aqui, quanto à cobrança em duplicidade, que também é alegado, a cobrança em duplicidade aqui no próprio auto-infração, porque nós analisamos um pouco mais acima a cobrança em duplicidade entre execução fiscal da pessoa jurídica, né, e o lançamento. Agora, é uma cobrança em duplicidade interna. Eu tento aqui deixar claro, explicar aquilo que já disse no início, que o lançamento comporta duas partes, duas infrações, foram feitas 2 tabelas. E depois uma tabela, uma planilha, um demonstrativo consolidado. Então, exatamente isso que eu explico aqui, espero que tenha sido didático. E, então, para analisar a duplicidade, eu tenho que analisar a duplicidade entre os demonstrativos das bases de cálculos da primeira infração com a da segunda, já que, nesse caso, não pode haver duplicidade. Né? É esse o confronto que eu fiz, não fazer confronto com outros demonstrativos, que são vários demonstrativos no termo de verificação fiscal, se eu não estou enganado, realmente eles têm que se ler com atenção para não incorrer em equívoco. Não que não esteja claro, tem que apenas ter atenção. Então, eu fiz essa análise e não há duplicidade para a cobrança de alguns valores, que eu cito aí todos, matéria de prova, né? Porém, eu identifiquei duplicidade em 2 depósitos bancários, que são esses listados, R$ 5.463,42 e R$ 5.000.
nos dias 24 de abril de 2009 e 27 de abril de 2009, respectivamente. Então, há duplicidade entre os dois lançamentos. Como não há a origem, eu estou excluindo da primeira fração, que é a omissão de rendimentos recebidos da Aulog. E não é viável cogitar duplicidade generalizada. Por fim, as demais questões, que são, já também abordei em outros votos nessa mesma sessão, a multa, seu percentual fixo, impossibilidade do julgador afastá-lo, não se atribuiu conduta dolosa de sonegação ou fraude, senão teria que ser aplicada a multa duplicada, não cabe analisar o caráter confiscatório, Sumacaf número 2, juros sob multa de ofício, Sumacaf 108, e, por fim, quanto a um laudo contábil, que a recorrente disse que queria juntar, passados tantos anos, ela não juntou. Então, ela deveria ter tomado a iniciativa, já que era um documento a destempo, né? Então, deveria ter tomado a iniciativa, não justificando aguardar para deferir isso para ela juntar. Então, eu estou dando provimento parcial para excluir aqueles dois lançamentos que eu citei há pouco, relativos à omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica. Esse é o voto. Ela questiona esses dois lançamentos duas vezes. Primeiro ela fala que é mútuo do recebido de um cliente, e depois ela fala que é valor recebido da pessoa jurídica? No parágrafo, deixa eu achar aqui agora, tá grande. Qual que é a parte? Hein? É na hora que você fala do mútuo, olha lá, o mútuo com o cliente. Segundo parágrafo da folha 11, é isso? Verdade. Ela questiona, exatamente. Primeiro ela fala que é mútuo do cliente. Não está comprovado, eu considerei. Certo. E num outro momento, o mesmo valor, ela fala que é valor recebido da pessoa jurídica. Não. Ela diz que é duplicidade. Duplicidade. Porque eu tenho duas infrações, presidente. Duas infrações. Uma é valores recebidos da pessoa jurídica. Ah, tá. A omissão de rendimento e o depósito bancário. E outra é depósito bancário. Eu não posso ter certo. o mesmo valor nos dois. É claro. Aí, como ela não comprovou a origem, conforme muito bem dito aqui, mencionada a parte do voto, que eu até analisei, eu não excluí nos depósitos bancários de origem não comprovada, eu excluí a duplicidade na infração como oriundo da pessoa jurídica. E essa duplicidade é porque constou duas vezes em razão do quê? Do extrato ou desse caso aqui? Eu acho que foi uma falha, doutor Pinheiro, uma falha da fiscalização, né? Porque a fiscalização, então, ela analisou depósito bancário, a fiscalização é de depósito bancário. Aí ela tem um rol de depósitos. Ela pegou alguns e colocou na primeira infração, e outros na segunda. E aí acho que ela não tirou. E aí acabou duplicando. Acabou duplicando, foi assim que eu entendi. Tá. Acabou duplicando e dando outro argumento. É porque aqui está como rendimento recebido de pessoa jurídica, e lá no outro ela fala que é empréstimo do cliente. Não, mas ela nunca disse que é de pessoa jurídica, presidente. Ela nunca disse que... o argumento dela sempre foi que é de mútuo. O fiscal que tem... O fiscal que lançou como rendimento de pessoa jurídica, né? Ele deixou nas duas tabelas. Deixou nas duas tabelas. Porque na hora ele devia ter uma tabela única, e aí ele pega, esse aqui vai para essa, esse aqui vai para outra. Não, tá, agora eu entendi. Ok. Então tá. Raíde. Eu acompanho o relator. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário, prescrito lançamentos, valores, os dois aí, né, nos dias tais, relativo à omissão de rendimento de pessoa jurídica. Ok. Eu vou encerrar a gravação aqui. Vamos parar, Val?